Muito bem, gente, estamos começando mais um quadro Conte a Sua História aqui no programa Blitz 87. Estou hoje num dos empreendimentos mais tradicionais de Piraberaba, eu diria que um dos pioneiros do turismo rural em Joinville, o restaurante Tia Marta, aqui na Estrada Bonita. Fala da Estrada Bonita, tem que falar do restaurante Tia Marta. Fala do Tia Marta, fala da Estrada Bonita. E nós estamos hoje aqui com a Tânia. A Tânia, que é a gestora, que é a proprietária aqui do restaurante Tia Marta. Tudo bem, Tânia? Tudo bem. Então nós vamos contar de forma resumida a história da Tânia e lógico que num determinado momento a história da Tânia também vai ser a história do restaurante Tia Marta. Mas nós vamos começar primeiro com ela, com a Tânia. Tânia, conta pra gente assim a sua origem. A Tânia é filha de quem? Nasceu aonde? Essa origem familiar. Bom, primeiro eu queria agradecer pelo convite, né? E te dar os parabéns pelo programa. Assim, quem é a Tânia? A Tânia, na verdade, ela é filha do Tercílio, da Dolores, né? Irmã da Sandra, né? Mãe do Ian, né? Que já está indo para a terceira geração de Tia Marta, né? Então, contando um pouquinho da minha história, assim, eu sou viúva, né? E sempre trabalhei com o meu pai no restaurante. Sempre tive, tanto na atividade do restaurante, como quando a gente estava fora, que era com madeireira, com serraria. Um determinado momento eu tentei sair da questão de trabalhar em restaurante, onde eu me formei como técnica em radiologia. Não atuo na área porque a questão da gastronomia sempre pesou um pouquinho mais, né? E a questão de trabalhar com o meu pai também, né? Então, Sim. Foi daí que começou essa questão, essa parceria com o meu pai, né? De trabalhar no Tia Marta, e estou aqui cuidando dele. E você nasceu aqui nessa região? Sou daqui. Você é natural de Joinville? Joinville, apesar de ser garuva, mas isso é outra história. É outra história. Outra história. Isso é só na questão geográfica, Sim. Porque no coração isso daqui é Joinville, né? Então vocês são daqui mesmo. A família, a origem é daqui? Ou o pai e a mãe também são daqui? Meu pai é natural de Rodeio. Meu pai veio da cidade de Rodeio com mais ou menos 17 anos, né? Veio com meus avós para cá. Ele era agricultor, veio nessa questão de colonizar a área, né, a região. E aí meu pai começou com plantação de banana, com extração de madeira. Era agricultura mesmo, né? Meu pai, apesar de ele não ter um estudo, mas era uma pessoa que tinha uma visão diferenciada das coisas, né? Ele começou a fazer tanques para criar peixe. Tanto que o meu pai foi um dos primeiros que teve a carteirinha para pessoas que trabalhavam com a piscicultura. Sim. E aí que começou a história do Tia Marta, porque no espaço que o meu pai tinha, que era uma outra propriedade, que não é essa, meu pai começou com os tanques de pesca, né? A minha mãe é dona de casa, onde que tinha a criação, né? O que ela tinha ali, plantação também. E o pessoal que vinha para pesca, teve aquela questão daquela demandazinha de eu precisava comer alguma coisa, principalmente o pessoal de Curitiba, que era na época, acho que 80% dos clientes. Então, meu pai, né, mais ou menos visionário naquela época, pensou, poxa, eu preciso dar um conforto para essas pessoas que vêm. E ele começou na beira do rio, montou um restaurante, uma lanchonete. Lembra o ano, Tânia? 77. Em 77? Em 1977. Vamos fazer uma pausa para você lembrar. Você já era nascida? Sim. Né? Você era criança? 4 anos. 4 anos. 4 anos quando seu pai abre o quiosque do lado do rio. E como que era a gente chama de Tia Marta, veja só, olha a tradição que é o Tia Marta. Sim. E muita gente ainda, eu ouço de vez em quando o pessoal diz assim, o pessoal não fala, vamos lá pra Estrada Bonita, o pessoal fala, vamos lá pro Tia Marta. Então, a história do Tia Marta se confunde com a história da Estrada Bonita. Como que era a Estrada Bonita nesta época, em 77, Tânia? O que você lembra da Estrada Bonita? Bom, naquela época, assim, era um caminho, tá? Meu pai foi o primeiro, né, que teve essa visão de colocar alguma coisa, de acreditar, imagina. Foi um dos primeiros moradores? Não, primeiro morador não. Um dos. Isso, né? Então, ele foi o primeiro que viu esse potencial. Tanto que o meu pai lutou muito para a questão do turismo, né? Era um caminho, uma estrada pequena. Bem precária. Precária, não tinha nada a fazer. Mas esse pessoal que vinha de Curitiba, que foi o que incentivou o pai a abrir o quiosque primeiro, eles iam fazer o que aqui? Pesca. Pesca? Para pesca. Eles iam para pesca, aí a minha mãe, como tinha algumas coisas para oferecer, compravam,
Então, dali, como eu disse, houve essa necessidade de o pessoal vir de manhã, né, passar o dia pescando. Mas eles queriam comer alguma coisa, né, queriam beber alguma coisa. Então, aonde que daí o meu pai? Realmente, a parte da agricultura ficou um pouco mais complicada, né? E daí onde que o meu pai montou essa pequena lanchonete. Aí eu falo para você, por que do nome Tia Marta? Sendo que a minha mãe se chama Dolores. Sim. Tem essa questão que às vezes as pessoas perguntam. Porque minha avó, né, materna, ela trabalhou muitos anos em uma empresa muito grande, ela foi chefe de cozinha, ela era confeiteira, nossa, a gente aprendeu muito com ela. A avó paterna, ela faleceu muito cedo, então a gente teve pouco contato com ela, o pouco que teve foi intenso, né? Mas a Oma, como a gente chama, sempre foi muito presente com a gente. Apesar dela não ter trabalhado no restaurante, mas o meu pai, como genro, fez uma homenagem a ela, dando o nome do restaurante de Tia Marta em homenagem a Oma, que seria a sogra dele. A sogra. Então, dali que começa a história do Tia Marta, né? Então, tá aí, pra quem não sabe, então era a sogra do seu Tercílio, saudoso Tercílio, então, o Tia Marta. Isso. Mas que não era nesse espaço aqui, era mais pro final no final da rua. Bem no finalzinho da Estrada Bonita. Era a última propriedade onde que meu pai tinha. Então, lá, meu pai fez uma varanda na beira do rio, fez a ponte pêncil. Então, nós éramos, na época, um dos únicos recantos que existiam em Joinville. Sim. O único que eu lembro, tem recordação que veio após o nosso, seria o Jativoca. Então, era nós. Então, assim, o Tia Marta tem muita história na infância da rapaziada, do pessoal que vinha de ônibus para banho de rio, então tinha aquele espaço lá em cima, né? Sim. Aí, um determinado tempo, meu pai resolveu mudar, né? A gente queria... E como que era a vida de vocês como criança, Tânia? Vocês tiveram a oportunidade de estudar? Lógico, a gente sabe, desde criança, ajudando o pai e mãe, essas atividades do lar, né, ajudando no que é possível. Mas, assim, vocês tiveram a oportunidade de estudar, o pai incentivou, a mãe incentivou, como que foi essa realidade dos filhos? Não, nós, sim, a gente teve a oportunidade de estudar, sim, nós estudamos na escolinha 7 de setembro, que inclusive meu pai é um dos fundadores, né, da 7 de setembro. Lógico, naquela época era mais complicado para você ir para concluir os seus estudos, mas sim, meu pai sempre incentivou. Nós, por vontade própria mesmo, a gente ficou trabalhando com eles, né? A gente se formou, tudo, mas sempre com eles trabalhando, né? Sim. No empreendimento. E aí, Tânia, como que o negócio começa a virar e chegar nesse espaço, em que ano? E você me contava que aqui era uma serraria. Então, quando vocês abriram em 77, o pai teve aquele empreendimento inicial, ainda tinha uma serraria nesse espaço onde é o restaurante hoje, né? Aqui tinha uma serraria ainda. A primeira foi dos meus bisavós, né? Eu não recordo o ano deles, né? Mas era dos meus bisavós. Então, isso foi depois vendido, passado para outras pessoas, e na época que foi aberto, quem era proprietário aqui era o seu Elmo, né? Então, a gente sempre passava aqui pela frente, ia para 7 de setembro estudar, mas era sempre o seu Elmo Grun quem era o proprietário daqui. Depois disso, foi passado para outras pessoas, né? Foi vendido, e até que chegou ao ponto do meu pai vender a nossa propriedade lá em cima, isso há uns 26 anos mais ou menos atrás, com a intenção de nós irmos embora da região, né? Houve uma oportunidade de meu pai montar uma serraria, ele também era, né? Já teve algumas serrarias, e em outro local. Só que, digamos que assim, acho que o Tia Marta já corria na veia, né? Então ele vendeu a propriedade lá, comprou essa serraria aqui novamente, comprou um sítio onde que era dos pais dele, né? Foi onde que quando eles vieram para cá, eles compraram. E acabou se dispersando essa questão da gente ir embora, né? Mas a gente estava com esses galpões grandes, e daí o que aconteceu? O próprio povo que conhecia, os nossos clientes, começaram a vir atrás e a falar com meu pai, volta, faz algo novamente, volta com o ramo de restaurante, né? Então, aí é onde que meu pai realmente... pensou bem e disse, vamos fazer algo menor, não tão grande como o que a gente tinha lá em cima, né?
mas começou pequeno e hoje, novamente, a gente está nessa estrutura, né? Que legal, que legal. E nessa estrutura aqui, vocês estão há quanto tempo, Tânia? Mais ou menos 26 anos a gente está aqui. 26. 26. Ô, Tânia, você tem mais irmãos, que nem você falou, né? O pai faleceu, quanto tempo já, né? 16 anos. 16 anos, por que a Tânia ficou com o empreendimento aqui? Digamos que isso é um caso, assim, como é que pode dizer? Isso daqui, para mim, é a menina dos meus olhos. Tá? E uma que é o trabalho do meu pai, né? Eu sempre convivi com meu pai, sempre passei pelas dificuldades, a gente teve serraria, restaurante, sempre trabalhei com ele, então é uma questão de é um orgulho que eu tenho, tá? Sim. De ser filha dele, de estar dando continuidade ao trabalho dele, né? Meu pai é um exemplo, meu pai e minha mãe, né? São exemplos muito grandes para mim e digamos que assim, eu adoro isso daqui, né? Eu acho que o Tia Marta, eu tive outra oportunidade de ir para outra profissão, que eu também gosto, mas o Tia Marta sempre me chamou a atenção, me cativou, né? Eu ainda falo para ti, Tânia, é uma pena que quando a gente está numa geração mais nova agora, né, o quadro Conte a Sua História, que esse quadro que a gente está aqui, ele é recente, ele tem 4 anos, uma pena mesmo, né, a gente não ter tido a oportunidade de ter entrevistado o seu Tercílio, porque ele teria muita história do início da Estrada Bonita para contar, ele teria muita contribuição cultural para trazer para nós, né, uma pessoa maravilhosa, querida por todos, né, mas que deixou um legado, a semente dele floresceu e nós estamos vendo hoje a Estrada Bonita sendo um dos principais roteiros turísticos de Santa Catarina, um local procurado por turistas do Brasil, porque as imagens, os vídeos se multiplicam, né? E a Estrada Bonita chega em vários cantos, né? E isso tudo começou com algumas pessoas, e uma dessas pessoas foi o seu Tercílio. Então, assim, o que a Estrada Bonita hoje também se deve ao seu Tercílio, lógico, a muitas outras pessoas, muita gente ajudou, desenvolveu, mas uma dessas pessoas foi ele, indiscutivelmente, né? E hoje está aqui a Tânia, seguindo esse legado com muito amor, com muito carinho, e você falou que tem um filho, né, Tânia? Sim. Fora, é o Ian, né? Ian. Fora o Ian, tem mais familiares próximos aqui? Não, eu tenho uma irmã só que ela não é da área do turismo, né? Ela não trabalha, uma sobrinha que também leva o nome de Marta, né? Mas, por enquanto, eles ainda não estão na área do turismo. Mas não moram por aqui? Não, moram em Piraberá. Muito bem. Só meu filho mora aqui, trabalha durante a semana em uma outra empresa, mas sábados e domingos ele já está aqui já para se familiarizar com. E ele gosta do ramo? Gosta, né? Gosta, né? Então, futuramente, é ele quem vai levar o Tia Marta em frente, né? Espero. Muito bem. Tânia, hoje, para o pessoal que não conhece aqui o restaurante ainda, né? O que as pessoas vão encontrar no restaurante Tia Marta? Vocês abrem aqui sábado e domingo, correto? Sim, sábado e domingo. Sábado e domingo vocês abrem o restaurante. O que as pessoas encontram aqui? É assim, eu trabalho com um buffet, né? Um buffet que ele é variado, tem pratos variados. Eu tenho, em média, 70 opções que eu ofereço. Né? Então, o tradicional da casa é um marreco recheado, que seria ainda da Dona Dolores, né? Que era o que ela me ensinou. Também aprendi a trabalhar com a costela fogo de chão, né? E agora eu trabalho com ela, tá agregado no meu buffet. Então, assim, é um mix de carnes que a gente tem, pratos quentes, saladas e sobremesas. Mas o que com essa pitada de comida alemã sempre e caseira, né? Tem um misto, assim, mas o que eu espero que as pessoas venham para cá, qual é a experiência que eu quero que elas tenham? Aquela lembrança do almoço de família, de final de semana, né? Então, eu tenho muitos relatos dos meus clientes aqui, que quando chegam determinados pratos, eles chegam e dizem, nossa, isso aqui me levou até a casa dos meus pais, isso aqui me levou até a casa dos meus avós. Então, essa experiência que eu quero que os clientes tenham aqui. Lógico, a gente tem que inovar alguns pratos, algumas coisas, mas o intuito do Tia Marta hoje é o quê? É aquela experiência de casa da família, tá? Finais de semana ter isso, né? Vocês têm opção de buffet livre, aquilo? Como que funciona? Não, somente com o buffet livre mesmo, né? Sim. Eu não trabalho com aquilo. Aí
feriados também, né? Vocês têm opções à la carte de porções fora do horário de almoço? Eu estou estruturando ele melhor, porque assim, durante a semana, alguma coisa, a demanda é um pouquinho menor, né? Mas a gente já está tentando fazer um trabalho legal para trazer o pessoal durante a semana, para poder atender com essa questão, né? Dos à la cartes, a parte da tarde também, né? Ter algo diferente para trazer o pessoal para cá também, né? Muito bem, então a gente está conhecendo um pouquinho da história do Tiamat, portanto, 48 anos, né, Tânia? Isso, dia 23 agora de junho, ele vai completar 48 anos. 48 anos de restaurante Tiamat. Por todas essas fases que a gente contou aqui de forma resumida, mas 48 anos. Então fica o convite para você que ainda não conhece, vir aqui, viver essa experiência ao lado aqui do rio, né? Aqui é o Rio Piraberaba? Rio Piraberaba. Aqui é o Rio Piraberaba, um lugar maravilhoso, né? Eu sempre me confundo, é tanto rio que a gente tem, eu tô nos rios todo dia. É o Rio Cubatão, é o Rio Piraberaba, é o Rio Canela, é o Rio Mississippi, às vezes a gente se perde no meio dos rios. Mas esse aqui é o Rio Piraberaba, bem do ladinho aqui do restaurante A Marta, ambiente maravilhoso, ambiente aconchegante, meio à natureza, de um visual espetacular, e com esse cardápio, que não é um almoço, é uma experiência gastronômica, que nem a Tânia está falando. Então vale a pena para você vir aqui conhecer esse espaço aqui, sábado ou domingo, aqui no finalzinho da Estrada Bonita, o restaurante A Marta. Tânia, obrigado pelo carinho, obrigado por você ter aceito o nosso convite, de ter batido esse papo com a gente e ter contado um pouquinho de como que começou toda essa história do Tia Marta. Eu que agradeço, né? Agradeço pelo convite, fico muito grata e espero ter outras oportunidades, né? Muito bem, gente. Nós voltamos então numa próxima oportunidade contando uma outra história.